e compartilhar a tela. Bom, então a gente vamos condensar aí aquela aula perdida, né, lá atrás, que obviamente eu não tenho conhecimento de ponte, né, para dar continuidade naquela disciplina, o professor foi desligado, né, não podia completar a aula. Vamos falar sobre incêndio, uma coisa que eu estou estudando bastante, né, para o doutorado, nessa área, então estou estudando muito mesmo, muito, e eu vejo assim que é um assunto interessantíssimo. Não tem na graduação, não tem na pós, não tem em lugar nenhum. Difícil que você tenha alguma coisa de incêndio no mestrado, é bem difícil mesmo, tá? Bem restrito. É mesmo? Eu acho que seria muito importante a gente estar falando sobre isso, né, na pós. Bom, aqui eu estou usando de outra turma, né, mas o que eu vou fazer, José? Eu já combinei com os garotos, com o Matheus e com o Márcio, eles vão fazer um artigo nessa área, né, e eu combinei, além do encontro de hoje, um outro encontro, tá? E aí eu vou propor o dia, calma aí, quinta-feira que vem, que dia? Quinta? Hoje são 4, né? Deixa eu ver aqui. 11, né? Quinta-feira são 11. 11. Então, 11/2, a gente vai fazer a segunda parte. 11/2. A segunda parte dessa aula, tá? Que é a parte de estruturas de aço em situação de incêndio. Então, o que a gente vai fazer nesse curso aqui? Hoje, a gente vai falar sobre tópicos de segurança em incêndio. Então, a gente não vai entrar em dimensionamento de nada hoje. Mas no dia 11, a gente vai falar, a segunda parte, vamos falar sobre estruturas de aço em situação de incêndio. Aí a gente vai entrar no dimensionamento de peças metálicas em altas temperaturas. Legal? Hoje a gente vai falar sobre os conceitos. Tá, beleza? Então, o objetivo, né, dessa disciplina é fornecer a vocês conhecimentos básicos de princípios de segurança contra incêndio e técnicas de dimensionamento de estrutura de aço, né? O concreto não vou passar. De situação de incêndio. Tá legal? Então, acho que vai ser interessante, principalmente para expandir o conhecimento de vocês na área. Beleza? Beleza, mestre. Então, o Márcio chegou aí agora. Márcio. Oi, mestre. Boa noite. Desculpa o atraso aí. Não, tranquilo. 11/2, a gente vai fazer a segunda parte. Beleza. Beleza? A parte de aço. Hoje a gente vai falar do princípio de segurança contra incêndio. Beleza. Bom, então, vamos lá, né? Princípio de segurança contra incêndio. O objetivo fundamental da segurança contra incêndio é minimizar o risco à vida. Medidas de proteção empregados para atingir esse objetivo conduzem também à redução de perda patrimonial. Então, incêndio, gente, diminuir o risco à vida. Tá? Para que a gente dimensiona uma estrutura incêndio? É para a estrutura aguentar o incêndio e depois você usar? Não, não é para isso. A gente dimensiona a estrutura para incêndio para quê? Para dar tempo das pessoas irem embora e do bombeiro vir ou fazer o resgate ou apagar as chamas. É isso que a gente dimensiona a estrutura. Principalmente para dar tempo das pessoas irem embora. Tá? Esse é o principal objetivo do dimensionamento do incêndio. Tá? Entende-se como risco à vida a exposição severa à fumaça ou ao calor dos usuários de edificação. E o eventual lançamento dos elementos construtivos sobre os usuários ou equipe de combate, que é o que acaba acontecendo, né? Na maioria das vezes, os usuários conseguem sair, mas acaba sobrando para a equipe de combate. Vide o World Trade Center, né? Claro, muitas pessoas que não conseguiram, de onde o avião bateu para cima, já era, aquela galera não conseguiu sair. Mas de onde o avião bateu para baixo, a galera conseguiu sair. Mas muitos bombeiros morreram tentando resgatar, né, salvar as vidas, apagar o incêndio, etc. Tá? Então, a principal causa de óbitos é a exposição à fumaça, né, que ocorre nos primeiros momentos do sinistro. É óbvio, né? Imagina se respirar isso que ninguém aguenta, né? Então, a compartimentação da edificação, eu vou falar mais para frente o que é compartimento,
minimizando a propagação do fogo, além do alerta rápido e rotas de fuga adequadamente projetadas, é fundamental para atingir este fim. É claro que compartimentação, rota de fuga, esse tipo de coisa, não é o engenheiro estrutural que vai fazer. O nosso foco é o engenheiro estrutural. Só que antes da gente falar do dimensionamento estrutural, nós precisamos falar de todos esses conceitos. Isso é importante para o engenheiro civil, porque, como eu falei para vocês, a gente não tem nenhuma na graduação ou na pós que fale sobre isso, mesmo sobre a questão de eventos. Bom, então, um sistema de segurança de uma edificação consiste em meios ativos e Matheus, seu passivos. microfone está aberto aí, Matheus. Opa, boa noite. Desculpa. Tudo bem? Então, onde que o engenheiro de estruturas está inserido na segurança ao incêndio? Na proteção passiva. Tá? Então, o que é a proteção passiva? É o conjunto de medidas incorporado ao sistema construtivo do edifício, sendo funcional durante o uso normal da edificação, que reage passivamente ao desenvolvimento do incêndio. Então, o que é passivo? Né? É aquele que não faz nada ativamente, ele só recebe o input. E ele reage recebendo o input, né? Não estabelecendo condições propícias ao seu crescimento e propagação, garantindo a resistência ao fogo e facilitando a fuga dos usuários, bem como o desenvolvimento das ações de combate. Então, quais são os principais exemplos de proteção passiva? A compartimentação horizontal e vertical. Veja, esse termo eu já falei 2 vezes, né? Vou falar mais sobre ele ainda, sobre o termo compartimentação. Tá? Compartimentação horizontal e vertical. A separação entre os edifícios, isso aqui é muito importante. Rotas de fuga. Tá? Então, veja que isso aqui, ó, basicamente é tudo quem define. É o arquiteto. Tá? Aí, o que cabe a gente como engenheiro estrutural? Materiais de revestimento que minimizem a propagação das chamas e resistência ao fogo das estruturas. Tá legal? Basicamente, mais esse aqui, né? E aqui a gente tem também os materiais que aumentam a resistência da estrutura, ou melhor, aumenta o tempo que a estrutura pode ser exposta ao fogo. Tá? E a proteção ativa, né, é aquela que você dá input e ela responde, né? É acionada manualmente ou automaticamente em resposta aos estímulos provocados pelo fogo. Hidrante, sprinkler, né, extintor, sistema automático de detecção de calor e fumaça, alarme, aí os chuveiros automáticos que eu explico que eu falei, etc. Tudo que precisa que alguém vai ativar manual ou automaticamente, como resposta do estímulo ao fogo, é a proteção ativa. Tá legal? Então, recapitulando o que nós falamos até o momento. Ô, Igor. Oi. Só uma dúvida. O Splinter, ele é usual... É difícil falar, né? Splinter. É mais usual em estruturas metálicas ou em construção convencional também se utiliza muito? Tanto faz, porque o sprinkler é uma proteção ativa que independe da proteção passiva. Então, se é metálica, madeira, concreto, quem vai definir é o arquiteto, ou quem está fazendo o projeto de contra incêndio e pânico, né? Segurança contra incêndio e pânico. Tem a ver também, mas com a área, né, da edificação, a partir de tantas áreas, e também tem a ver com distância da rota de fuga. Aí, quanto mais difícil é sair da edificação, e quanto maior, aí mais rigorosos são os sistemas que precisam ser implantados. Tudo depende de uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, chamado TRRF, Tempo Requerido de Resistência ao Fogo. Tudo depende. Sim. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, a gente falou, né, sobre o principal objetivo da segurança contra incêndio, que é minimizar o risco à vida. Sistemas passivos e ativos. Os ativos são aqueles que
respondem aos estímulos, e os passivos não, principalmente as compartimentações e a resistência ao fogo da estrutura. Fatores que influenciam a severidade de um incêndio. Então, o risco de incêndio, a sua intensidade e duração estão associados aos seguintes fatores. Primeiro, a atividade desenvolvida no edifício, tipo e a quantidade de material combustível, né? Que é o que a gente chama de carga de incêndio. Isso aqui é um termo muito importante. Chamado carga de incêndio. Tudo que você tem que pode pegar fogo, né? Isso aqui é uma das coisas que depende do sprinkler também, né? É o que você tem de carga de incêndio. Às vezes você tem uma carga de incêndio não tão alta que não é necessária a utilização do sprinkler. O extintor basta. Mas às vezes você tem uma carga de incêndio tão alta que você precisa ter uma proteção desse tipo, uma proteção ativa desse tipo, né? Como o sprinkler. Tá? Bom, outra coisa que influencia na severidade do incêndio é a forma do edifício, né? Então, um edifício com grande área de piso, sem compartimentação, ele pode representar um risco muito maior de incêndio do que um prédio com diversos andares, mas com muitos compartimentos, né? Bom, eu já vou adiantar, porque já falei 3 vezes compartimento, né? Compartimento, basicamente, gente, é a separação física, ou vertical ou horizontal, né? A gente está falando vertical, parede, né? Horizontal, as lajes, por exemplo, tá bom? Uma coisa que também tem que levar em consideração, condições de ventilação do ambiente, né? Porque um ambiente pouco ventilado, tá? Você vai ter um incêndio maior, mas com um tempo menor. Se a gente fizesse um gráfico, mais ou menos, de temperatura-tempo, esse gráfico existe, tá, gente? Temperatura, tempo, que a gente vai falar daqui a pouco. Com pouco ventilação, você teria uma temperatura muito alta com um tempo muito baixo. Agora, com muita ventilação, você tem uma temperatura mais baixa, mas, em compensação, o tempo é mais alto que essa temperatura vai ficar ocorrendo. Por quê? Porque o fogo, né, gente, que a gente aprendeu desde a tia Maria, né? É combustível comburente, combustão, né? Uma coisa dessa. Você precisa do material, do meio e da ignição. A ignição é uma fagulha, né? O material, aquilo que vai pegar fogo, e o meio, que é o oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver, mais se alimenta o fogo, né? O fogo, ele é alimentado com oxigênio. Agora, se você tiver menos oxigênio, né, você não tem tanto tempo de fogo assim. Mas no ambiente fechado, o calor não vai ter como irradiar. Vai ficar tudo ali dentro. Então, você vai ter uma temperatura muito grande, mas com um tempo muito curto. Ao passo que se ter aquele mesmo compartimento com janelas, quando a janela explodir, que vai acontecer, né, o vidro vai explodir, ele não vai aguentar a temperatura, o oxigênio vai entrar, você vai continuar alimentando o fogo, só que a temperatura não vai ser tão grande, porque o calor vai estar irradiando para fora. Tá bom? Então, isso influencia na severidade do incêndio. As propriedades térmicas dos materiais constituindo das paredes e do teto, se você colocar um drywall, vai pegar fogo em tudo. Agora, se você, ou gesso no teto, né? Agora, se você colocar uma alvenaria, né? Você tem um isolamento melhor, tá? E o sistema de segurança contra incêndio. Tá? Então, esses fatores, eles influenciam a severidade de um incêndio. E fatores que influenciam a segurança do patrimônio, né? Agora vamos falar do patrimônio também, gente, porque além da importância da gente salvaguardar as vidas, é importante que a gente salve o patrimônio, né? Principalmente porque o patrimônio, ele pode danificar outros patrimônios, né? E por mais que a vida seja importante, também é importante salvar o dinheiro, né? Claro, vida em primeiro lugar, o dinheiro em segundo, né? Bom, existe um instante, né,
em que é o chamado pegar fogo. Né? Pegou fogo. Gente, vamos tentar fazer uma analogia do churrasco, né? A gente vai lá acender o nosso carvão, né? E a gente vai colocar o carvão lá e tenta colocar não sei se vocês são churrasqueiro aí, eu sou muito ruim de churrasco, mas de vez em quando eu tô queimando a carne. Bota lá o carvão, né? Bota um papelãozinho lá, só para você tentar tocar um foguinho, né? Bota umas palhinhas. O que vai acontecer? Você vai tentar aquecer aquele carvão ali. Tá? Você vê que, no primeiro momento, ele vai ter uma brasinha, que se você soprar, vai apagar. Só que chega um momento, se você tanto insiste, que quando pega o fogo, já era. O negócio vem, tá na hora de botar a carne. Não é isso que acontece quando a gente faz churrasco? Esse instante, se a gente colocar essa analogia para uma edificação, é o que a gente chama de flashover, tá? Que é a inflamação generalizada, que é onde ocorre o crescimento rápido do incêndio, e é aí que ocorrem explosões, rompimento de janelas, etc. E é a partir do flashover que você tem o risco de colapso da estrutura, porque é a partir daí que as temperaturas se elevam muito, né? Antes do flashover, só tá aquele calorzinho, né? E não acontece muita coisa, tá? É a mesma coisa do churrasco, né? A gente vai acender lá o fogo, depois que tocou fogo, o carvão já era, mas antes disso, só aquela fagulhazinha que não vai fazer cosquinha com a carne, né? É a mesma analogia para a estrutura. Tá legal? Antes do flashover, não há risco de colapso. A principal tarefa da segurança contra incêndio, e aí, não sei se vocês sabiam disso, não é garantir que a estrutura aguente ao incêndio, e sim que não ocorra um incêndio generalizado. É garantir que não ocorra o flashover. Então, quem garante que não ocorre o flashover? É a proteção ativa. Porque as proteções passivas, elas são proteções depois que o flashover ocorreu. Depois que deu a merda, já era. Tá? Então, a proteção ativa, ela serve para não chegar no flashover, que é a inflamação generalizada. Por quê? Depois que inflamou generalizadamente, as temperaturas elevam muito, e é aí que ocorre o colapso da estrutura. Tá legal? Então, o objetivo é a gente diminuir o risco do flashover. Tá bom? Então, o uso de dispositivos de segurança, a agilização da comunicação à brigada contra incêndio e ao corpo de bombeiros são importantes medidas a serem tomadas em edificações de porte para minimizar o risco da inflamação generalizada. É aqui que ocorre o risco ao patrimônio. Tá? Antes do flashover, ocorre até o risco à vida das pessoas, porque por conta da fumaça, né? Mas depois do flashover, além do risco à vida das pessoas, também eu tenho risco à edificação. Então, o principal é que a gente não chegue lá. Chegou, é aí que vai entrar a segurança contra incêndio de estruturas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Hoje a gente só está vendo aspectos gerais de incêndio. Bom, compartimentação, né? Falei tanto, chegamos agora finalmente nela. O que é compartimento, né? Compartimento é a edificação ou parte dela, compreendendo um ou mais cômodos, espaço ou pavimentos, construídos para evitar a propagação do incêndio de dentro para fora dos seus limites, incluindo a propagação entre edifícios adjacentes contra aplicáveis. É a separação entre edifícios que eu falei lá na frente. Então, o compartimento, ele evita com que o fogo passe de um lugar para o outro, né? Que o fogo fique só no compartimento, foi o que eu falei para vocês, né? Se ele está só naquele compartimento, a temperatura dele vai ser mais elevada, mas vai chegar um determinado momento que o fogo vai morrer, porque não vai ter mais oxigênio, né? Tá? Então, esse é o principal objetivo da compartimentação, porque se for espalhando, já era, né? Outros lugares têm mais material combustível, né? Mais carga de incêndio, já era. Tá bom? Elementos de compartimentação são os elementos construtivos que vedam o compartimento e devem possuir, simultaneamente, capacidade de isolamento térmico, estanqueidade e serem seguros estruturalmente.
que acontece, gente? Muitas obras... Na verdade é o seguinte, vocês que fazem obras aí, vocês sabem que toda obra precisa passar por aprovação do bombeiro, né? Toda, para a questão de segurança e incêndio, né? Muita gente, sei que muita gente não faz, mas tudo precisa passar pela aprovação do bombeiro. Tá legal? E quem vai determinar isso, se tá bom ou se tá ruim, é a aprovação do Corpo de Bombeiros. Então, existe um órgão que faz essa verificação, é o Corpo de Bombeiros, tá? Isso é um nicho de mercado no Rio de Janeiro que eu não posso falar essa palavra exatamente, mas o pessoal do Corpo de Bombeiro é bem fechado quanto a outros profissionais. Eu posso. É máfia, né, professor? Eu não queria falar, você que falou, né? É máfia, tá? Realmente, para aprovar projeto lá, é muito complexo, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter as coisas lá, mas, assim, pelo menos quem aprova trabalha sério, né? Então, realmente, seguindo todas as legislações do bombeiro, dificilmente vai ocorrer um sinistro, tá? E vocês que estão fazendo, vocês fazem obra, que eu sei que todos vocês fazem aqui, vejam essa questão de incêndio, tá? Isso pode dar problema para a gente, inclusive projeto estrutural. Nas minhas aulas de projeto agora, eu falo um pouquinho de nada sobre incêndio, para pelo menos a gente especificar o não concreto, porque, por exemplo, o próprio EBERIC já faz essa análise, né, de incêndio. E o concreto já é a proteção da estrutura. Mas a estrutura metálica, se der problema de incêndio, vão vir pesado para a gente, tá? Pesado. Então, uma coisa que eu estou falando agora nos meus cursos de projeto de estrutura metálica, diz pelo menos que especifica um material lá, nem que seja uma pintura, alguma coisa assim, porque pelo menos especificou. E aí depois fala assim, ó, se a pessoa não executou, o problema é dela. Pelo menos especifica um material na nota, porque isso pode dar problema. Eu fiquei depois que eu comecei a estudar o tema, eu comecei a ficar muito preocupado com os projetos que eu já fiz, porque eu não verificava nada a incêndio. Se pegar fogo, pode dar um problema sério, e sério para o projetista, tá? Então, fiquem de olho nisso. Por isso que eu tanto gosto, dei um tempinho, eu estou trazendo esse curso agora para a galera. Bom, e de segurança... Professor, Opa, fala. Desculpa, só um parênteses. Uma pergunta, na verdade. Se eu falo especificar, no caso, pelo menos uma pintura intumescente, alguma coisa desse tipo? Isso. Um material que diminua, que é um material de proteção térmica que diminua a temperatura do elemento. O que acontece? Não necessariamente a gente precisa de um material de proteção térmica. Vocês vão ver na aula que vem, principal, a gente precisa fazer o seguinte, todo elemento a gente determina o que nós chamamos de temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? É a temperatura na qual um elemento vai entrar em colapso. Tá? Seja por instabilidade, seja por plastificação, ele vai entrar em colapso naquela temperatura. É o que nós chamamos de temperatura crítica. Em geral, no aço, tá? De 550 graus, mais ou menos, é a média de vigas metálicas, pilares, em incêndio, a temperatura crítica. Não é exatamente isso, tá? Mas é uma média. Antigamente trabalhava-se com esse valor. Bem antigamente. Agora, realmente, o pessoal dimensiona e tudo mais. Mas 550 é uma média aí. Não necessariamente a gente precisa botar um material de proteção térmica, mas a gente precisa garantir que aquele perfil que a gente escolheu vai aguentar. E, em 99% dos projetos, não aguenta ao incêndio. Tá? Então, assim, por isso que eu falo agora, tipo, então especifica lá, nem que seja especificado, pintura intumescente. Tá? É muito caro. Pô, o problema é seu se você vai fazer ou não, tem que fazer. Tá certo? Pensem por aí. Eu agora, né, como eu estou estudando bastante essa questão de incêndio e tudo mais, eu faço as verificações, né? Eu tenho as coisas planilhadas, então eu faço algumas verificações. Tipo,
essa viga aqui vai passar? Ah, vai. Esse pilar aqui vai passar? Tipo, pega a viga mais carregada, o pilar mais carregado e verifica se vai passar ou não. Tá? Se não, eu especifico uma argamassa projetada, uma pintura intumescente, pelo menos para alguns dos pilares ou algo do tipo. Tá bom? Beleza. Bom, então, sobre a compartimentação ainda, né? Então, em Código de Segurança contra Incêndio, são apresentados os tempos mínimos que este elemento deve resistir. Esse é o tempo requerido de resistência ao fogo do elemento construtivo. Então, o TRRF, gente, é a palavrinha mágica de segurança ao incêndio. Tudo depende do TRRF. Inclusive o dimensionamento estrutural. No dimensionamento estrutural, a gente vai ver o TRF daquela peça, a temperatura crítica, né? Precisa ser o tempo, né, que vai aguentar com aquela determinada temperatura, vai aguentar não, que vai chegar naquela temperatura, né? Precisa ser menor ou igual ao TRRF da estrutura. Né? Tudo se baseia pelo TRRF. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente do TRRF, nós vamos calcular aqui o TRRF. Tá? Então, isolamento térmico, né? A capacidade de um elemento construtivo para limitar a passagem de calor através de uma espessura, a fim de evitar a ignição de um incêndio além do compartimento. Então, a compartimentação ela deve garantir o isolamento térmico, por quê? Não adianta só a parede ou a laje, né? Beleza, a parede ou a laje já são a compartimentação, mas não adianta só eles, porque se aquecer demais a sua parede ou a sua laje, vai pegar fogo no outro lado da parede ou em cima da laje. Tá certo? Então, o isolamento térmico também tem que ser garantido junto com a compartimentação. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó. Ele é considerado isolante se tiver capacidade, na fase que não está exposta ao incêndio, né, na parte que não está exposta ao incêndio, 140 graus Celsius. Né? Na média, ou maiores que 180 em qualquer ponto de medida. Tá bom? Então, é só para explicando mais ou menos o que é o isolamento térmico. Como eu falei para vocês, toda essa parte é de arquitetura, tá? A não ser que vocês peguem para fazer a parte de segurança ao incêndio. Aí vocês têm que desenrolar bastante essa parte. Tá? Mas como a gente está focando em estrutura, né, eu não estou entrando nesse ponto. Bom, a compartimentação vertical é aquela que impede a propagação vertical de gases ou calor de um pavimento para o imediatamente superior. Então, gente, também não é só o calor, né? Os gases também, como eu falei para vocês, né? A principal causa de morte no incêndio das pessoas não é a temperatura, e sim os gases. Então, o que adianta? Beleza, o calor não está passando, mas os gases está tudo passando por andar de cima, as pessoas asfixiaram lá. Já era. É essencial no cálculo das estruturas. Inclui fachada com parapeito, verga, marquise e aba, enclausuramento das escadas de emergência, por intermédio de paredes e portas corta-fogo. Isso aqui, ó, bombeiro, pega isso aqui. Não sei se vocês já passaram por isso, mas enclausuramento de escada é o concurso de bombeiro reprovar. Tá? Lajes com espessura mínima e selagem para vedar toda e qualquer ligação vertical entre os pavimentos. Vocês já fizeram obra, quem já fez obra, né, já deve ter visto em projetos ou ter feito. Por exemplo, eu tenho uma laje aqui, outra laje aqui. E aí eu vou passar hidráulica de um pavimento para o outro. Você vai furar a laje. Né? Ou shaft. Né? Se for shaft, tem que estar tudo vedado. Tudo. Se for furo em laje, precisa ter entre o tubo e a laje uma vedação. Não é para não cair nada, não. É vedação para que impeça o calor e as fumaças de passarem de um ambiente para o outro. Não sei se vocês já viram isso, mas o pessoal lá de onde eu trabalho especifica muito esse tipo de coisa. Tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei a compartimentação vertical, né? Entre pisos, porque vertical dos gases, né?
na vertical. Então, tem alguns detalhes aqui que é tudo arquitetônico, né? Que o arquiteto ou o engenheiro que esteja fazendo o projeto precisa garantir, né? Para garantir a compartimentação que o bombeiro pega em cima. A compartimentação horizontal é aquela que impede a propagação horizontal entre os compartimentos do mesmo edifício. Limita a propagação do fogo, restringindo a perda e facilitando a atividade de combate ao incêndio. O que inclui? Paredes corta-fogo, portas corta-fogo, distância mínima de 2 metros entre aberturas para o exterior do compartimento e selagem de qualquer e toda ligação horizontal entre os pavimentos. Tá legal? Então, isso também garante a compartimentação horizontal. Tá? Então, tudo isso está mais assim, tipo, claro que influencia para o cálculo da estrutura, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é muito mais arquitetônico, né, do que estrutural. De qualquer forma, a gente precisa, para falar sobre incêndio, a gente precisa saber sobre isso. Então, aqui, ó, um exemplo de um pavimento, planta baixa, né, e as portas corta-fogo, né, e o setor compartimentado. Quanto mais compartimento vocês tiverem, né, menos proteção para o incêndio vocês precisam. Né? Eu não sabia disso, mas em determinado momento eu fiz um projeto estrutural de um hangar, né, e aí estava fazendo, junto com a equipe que eu trabalho, é uma equipe multidisciplinar, então tem eletricista, tem hidraulista, infraestrutura, enfim. E aí, me pediram para dimensionar, né, nesse hangar, vigas para colocar parede, né? Então era um hangar, esse hangar era assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Visto de frente. Ele era um vãozão enorme, assim. Tá? Mas eu tinha uns pilares aqui no meio. Tá bom? Cada vão desse aqui, acho que dava uns 90 metros, eu acho. Era bem grande mesmo. Coisa grande. Tá? E se deixasse tudo isso aqui sem parede entre os vãos do hangar, ia dar um sistema contra incêndio caríssimo pela legislação. Aí me pediram para fazer, né, umas vigas nesse sentido aqui, né, para dentro. Para quê? Para fechar com parede. Aqui já teria parede, né? Mas fechar entre esses dois vãos aqui com parede. Por quê? Você reduzia drasticamente a solução contra incêndio. Tá? Então, a questão da compartimentação é de vital importância para as soluções de incêndio. Tá bom? Além da compartimentação horizontal e vertical, a gente ainda precisa ter a separação de edifícios, que é o isolamento de risco. Então, quando dois edifícios eles estão com as fachadas muito próximas, as aberturas e incêndio, com janelas e vidros quebrados, se transformam em painéis radiantes, né? Como eu falei para vocês, quando abre, o calor irradia, né? E pode haver a propagação do edifício sob incêndio para o outro. Então, dois edifícios são considerados isolados quanto ao risco de incêndio quando são separados ou por parede corta-fogo ou quando são suficientemente distantes. Tá legal? A gente vai calcular daqui a pouco, nós vamos fazer um exercício para calcular a distância mínima. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Que tinha que ter a distância mínima entre edifícios para incêndio. Eu não sabia, né? Eu fiquei impressionado quando eu descobri que havia. No mesmo lote, tá, gente? A gente está falando de no mesmo lote. Nunca ouvi falar, Igor. Nunca ouvi falar. Isso aí também entra no critério quando você faz, vamos supor, um condomínio de casas geminadas? Sim, entra no critério. É porque casa talvez o TRRF seja um pouquinho menor, e aí quanto menor o TRRF, menos proteção contra o fogo você precisa. Basicamente seria isso. Tá? Porque o que acontece? Se você tiver um TRRF alto, vamos supor, você precisa ter 120 minutos de TRRF, 2 horas. Imagina você manter o edifício inteiro no incêndio por 2 horas. Olha quanta proteção você precisa ter. Né? Agora, geralmente em casa, aí depende da classificação.
mas também precisa, tá? Ter uma distância mínima entre elas. É claro, né? Aí vem a carga de incêndio, coisas que vão abrandar, você não precisa ter um espaçamento muito grande. Agora, casa geminada, né? Ela vai estar separada por paredes, né? Então, você já tem uma compartimentação horizontal entre elas, tá bom? Bom, materiais de revestimento. O elemento construtivo pode ser analisado sob o aspecto da resistência e reação ao fogo. Resistência ao fogo trata-se da capacidade de um elemento construtivo dar suporte aos efeitos do incêndio, sem deixar de exercer suas funções de estanqueidade, isolamento térmico e estabilidade. E a reação ao fogo, né, trata-se das características de combustão dos elementos, como velocidade de propagação, superfície do meio, etc. Tá? Geralmente, o que importa aqui para a gente, como engenheiro estrutural, é essa parte da resistência ao fogo. É o que a gente vai entrar aqui agora. Pessoal, até o momento tranquilo? Beleza? Beleza. Tranquilo. Tem coisa aqui para vocês ou não? Ou vocês já estão acostumados a... Eu falei aqui. Oi, não entendi. Picotou para mim. São coisas novas assim que vocês estão vendo ou coisas que vocês já estão... ou coisas que vocês já viram em algum momento? Para mim, começa a Para fazer mim é sentido. novo essa questão de afastamento. Tem algumas coisas que eu nunca vi mesmo, não. Também não. Algumas coisas eu já vi e começa a fazer sentido. Algumas coisas, por exemplo, na Michelin, que é ambiente fabril, tem um rigor muito grande, né? Aí, agora eu entendi por que eu fiz uma ampliação de um galpão com o outro, tirei o tapamento vertical e botei uma parede. Não foi só uma questão arquitetônica para separar um galpão do outro. Foi essa questão do rigor. E foi uma parede. Foi uma parede. Para baratear o custo. Sim. Contra o incêndio. E assim, foi uma senhora parede, que eu me lembro, fabricante do bloco, era bloco com adição de silício calcário, era só em São Paulo, acho que era multibloco, não lembro agora o fornecedor. Então, pô, silício calcário é justamente para cortar o incêndio. Exato. E era bloco de 20, uma parede, uma talagada, e ainda era cheio de areia. É porque você imagina, né, a quantidade do material combustível que é um pneu, né? Sim. Toca fogo em um pneu para você ver. Agora toca milhares de pneus. Imagina o problema, né? É verdade. Realmente eu acho que eu fiz questão de trazer isso para vocês. É um tema muito interessante. Com certeza. Tinha que encaixar isso na graduação. Pouquíssimas graduações tem. Uma tem que é a USP, né? Porque um dos pais de segurança ao incêndio estrutural do Brasil, que é meu orientador, o professor Valdir, é da USP, né? Então, lá quem vai fazer a graduação tem essa matéria de incêndio, né? Na graduação, mas são pouquíssimas. É muito importante mesmo esse assunto. Bom, vamos falar agora dos materiais, né? Vamos começar a falar dos materiais. Tá? Os materiais, eles perdem resistência mecânica a alta temperatura. Isso eu acho que não é novidade para vocês, né, gente? Tipo, todo mundo sabe que qualquer material perde a resistência com alta temperatura, né? Beleza. Então, o desafio, que inclusive está sendo um puta de um desafio para mim, né, no doutorado, é essa resistência. Né? O quanto que isso reduz de resistência. E é legal, gente, que o comportamento de estruturas... assim, depois que eu comecei a estudar isso, eu vi que é um mundo de coisas. Tipo, eu não fazia ideia que as pessoas estudavam isso aos montes. Isso é uma das coisas que as pessoas mais estudam em mestrado, doutorado, mundo afora. Né? O comportamento das estruturas em situação de incêndio. Vocês sabiam? Olha que legal. Isso eu vou falar mais na próxima aula, mas olha que legal. Vocês sabiam que o pilar no incêndio ele é favorecido? Por quê? Pelo seguinte, imagine aqui, ó.
pilar e uma viga, certo? Beleza. O que acontece? Quando você carrega, tá? Quando você carrega o teu pilar, ele vai vir para cá, certo? Tipo, tá, a viga vai estar puxando o teu pilar. Só que, de uma determinada situação do incêndio, a tua viga vai ficar tão deformada que o efeito de catenária da viga alivia a força do pilar. E o teu pilar, ele meio que volta para a posição original. Porque, ele, na verdade, ele no aquecimento, né? Ele expande, a viga expande. Então, ele faz um momento fletor contrário ao que você já tinha projetado em temperatura ambiente. Depois, essa viga vem, puxa ele de volta numa posição, e aí depois a ação da catenária faz com que o teu pilar fique quase aliviado em situação de incêndio. Então, o problema da edificação de aço incêndio não é o pilar, é a viga. E, às vezes, a tua estrutura é tão hiperestática que você pode... uma viga pode pegar fogo completamente, que a tua estrutura vai ficar em pé. Isso é muito legal, você estudar esse tipo de comportamento. É isso que eu estou estudando no meu doutorado. Inclusive, o meu objetivo do doutorado é consolidar todo um porrada de estudo que fizeram o mundo afora, consolidar numa coisa só, né? É um desafio enorme, assim, tipo, o que esses efeitos causam, tudo consolidado num trabalho só. O pessoal, tudo meio que faz, tipo, faço um pedaço aqui, faço outro pedaço aqui, faço outro pedaço aqui. Meu doutorado, ele vai pegar tudo isso num trabalho só. O que isso vai... uma viga dessa forma, o que a gente pode aliviar num projeto, um pilar, o que a gente pode aliviar num projeto, tudo consolidado. É muito legal o comportamento disso, gente, muito legal mesmo, é muito bacana. Bom, então os materiais, eles perdem resistência mecânica, altas temperaturas, e a gente tem a resistência relativa. O que é a resistência relativa? É a resistência de incêndio dividido pela temperatura ambiente. Obviamente, isso aqui vai ser menor do que 1, né? A resistência ao incêndio sempre é menor do que a resistência à temperatura ambiente. Aqui eu tenho um gráfico em relação ao escoamento, da tensão de escoamento. Tá? Vamos pegar um aço, um A36, que minha tensão de escoamento é 250 megapascal. Então, aquecia 100 graus Celsius, ele continua 250. Aquecia 300, continua 250. Aquecia 400, continua 250. Aquecia 500, aí você já tem que pegar isso aqui e multiplicar por 0,78. Eu sei esse valor de cabeça, que eu estou fazendo isso tanto, que eu já sei até o valor de cabeça. E aí o valor da resistência ao escoamento diminui. Ou seja, se o valor da resistência ao escoamento diminui, você já aumenta consideravelmente a sua flecha, né? Porque no análise linear, a flecha só leva em consideração o módulo de elasticidade. Mas no análise não linear, a flecha passa a considerar as tensões também. E as tensões, né? Principalmente a tensão de escoamento. E aí começa a aumentar, assim, consideravelmente, que é onde chega próximo da temperatura crítica dos elementos de aço, né? Principalmente as vigas. 550 graus, mais ou menos. 560 é a temperatura crítica de uma viga. Tá? Então, esse é o comportamento da redução da resistência ao escoamento do aço em preto, né? Estarjado, e do concreto. Então, o incêndio, ele pode atingir 1000 graus Celsius ou mais. E esse calor, ele vai ser transferido para a estrutura, não adianta. Apesar de a temperatura dos materiais ser inferior do incêndio, isso é legal, gente, porque o incêndio pode estar 1000 graus, mas não significa que a temperatura do elemento vai estar isso, né? Não significa. A temperatura poderá ser muito alta. Portanto, se não houver uma proteção das estruturas, as resistências de materiais estruturais serão muito reduzidas, incapazes de suportar os esforços na situação de incêndio. Assim, é importante conhecer o campo de temperaturas que a estrutura atingirá em incêndio, que dependerá, obviamente, da temperatura dos gases no compartimento em chamas, ou seja, a temperatura de incêndio. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar a temperatura de incêndio para vocês. Vamos falar das transferências de calor, né? Então, a diferença de temperatura entre os gases do compartimento de chamas e o elemento estrutural provoca um fluxo de calor, né? A transferência de calor da estrutura. Então, o que a gente estudou lá na Física 2, né?
parte de convecção, radiação, etc. Essa transferência de calor, ela pode ser decomposta em transferência por radiação e convecção. E a transferência de calor internamente às estruturas é denominada de condução. Então, vamos lá. A radiação é o processo pelo qual o calor flui na forma de propagação de ondas de um corpo em alta temperatura para o mais baixo. Né? Então, basicamente, o que a gente chama de radiar o calor, né? É em forma de onda. Você está... churrasco, vamos colocar assim. Então, tocamos fogo lá no carvão. Aquele calor das chamas, eles vão radiar, tá, para outros lugares. A gente vai sentir, né? Por exemplo, quando a gente estiver do lado do carvão, ele vai radiar na nossa barriga, né? Porque, por forma de ondas, aquele calor está vindo. A convecção, ele é o processo pelo que o calor flui, envolvendo a movimentação do fluido, principalmente, né, entre sólidos e fluidos. Aí é da carne, né, queimando. O que faz a carne queimar é a convecção, tá certo? O calor ele vai sair do meio fluido para o meio sólido, tá? Então, assim, o que gerou... Acendemos a churrasqueira, sentimos calor. Essa calor que a gente está sentindo é por radiação. O que vai fazer com que a carne comece a torrar, né, a assar, é a convecção. Mas o que vai fazer a carne assar por dentro é a combustão. Tá legal? Então, é essa analogia, assim. Então, o que faz a gente sentir o calor perto da churrasqueira é a radiação. O que faz a carne começar a esquentar é a condução. E o que faz a carne assar por dentro... Não, é a convecção, desculpa, e o que faz a carne assar por dentro é a condução. A analogia é essa. É bom a gente fazer analogia com churrasco, né? Inclusive, tem tempo que eu não... Um churrasco, a cerveja, não sei se vocês, mas desde março eu não faço mais... Desde março eu não tomo uma cerveja, eu acho. Na verdade, acho que desde antes. Minha mulher ficou grávida, eu nem tomei mais cerveja para não dar água na boca dela. Imagina, grávida, eu tomando cerveja geladinha na frente dela, né? Sacanagem. Tá bom, gente? Acho que essa analogia do churrasco deu para entender direitinho. Temperatura do incêndio. A temperatura dos gases quentes do incêndio varia com o tempo e depende de muitas variáveis. As principais são as cargas de incêndio e o grau de ventilação. Carga de incêndio. A carga de incêndio é a soma dos potenciais caloríficos de todos os materiais internos ao compartimento, envolvendo mobiliário, revestimento e outros materiais de combustível, eventualmente até estrutura, né, se for madeira. Apesar disso, a madeira tem uma resistência ao incêndio maior do que o aço, tá? Porque a madeira, apesar dela ser um material comburente, né, ela tem um bom isolamento térmico. Então, depois que você queima a casca, a parte externa da madeira, é mais difícil esse calor ser conduzido para dentro dela. Aí ela passa a ser um isolante. Tanto que o dimensionamento de estruturas de madeira em incêndio é simples. É basicamente você pegar a seção original e tirar um pedaço da seção e dimensionar para a seção reduzida. Muito simples. Porque depois que você queima uma parte, a madeira passa a ser um isolante térmico. Tá? E o potencial calorífico é a grandeza que representa a quantidade de energia térmica contida em um determinado material medida em megajoules. Tá? Tem uma tabela com valores de cargas de incêndio específicas, principalmente em ITs, né, que são as instruções técnicas de bombeiros. Tem tabelas com essas cargas de incêndio. A gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício sobre isso. Grau de ventilação, parâmetro associado a uma quantidade de oxigênio e um compartimento disponível para a combustão. É determinado em função da área de aberturas para o exterior do compartimento. Tomando-se apenas dois parâmetros, carga de incêndio e grau de ventilação, a curva de temperatura dos gases varia conforme o tipo de incêndio. Então, mudando, né, o grau de ventilação e mudando a carga de incêndio, você muda o valor da curva de temperatura-tempo. Né? Então, no incêndio real,
Isso aqui depende basicamente de 2 fatores. Agora, imagina vocês, todo projeto estrutural que vocês forem fazer, ter que calcular a carga de incêndio de cada compartimento. Pô, imagina que trabalho que isso não ia dar. Tá? Que trabalho, que trabalheira que não ia dar. Então, para simplificar, né, as pessoas, os estudiosos, chegaram numa curva única, tá? Que é chamada curva de incêndio padrão. Tá? Então, isso aqui primeiro foi apresentado na Eurocode, né? E aí hoje a gente tem as normas brasileiras, né? Utilizam a curva de incêndio padrão, tá? Para o cálculo da temperatura, para o cálculo das estruturas. Tá legal? Porque, como eu falei, se a gente fosse utilizar a curva de incêndio real, cada edificação teria uma carga de incêndio, grau de ventilação diferente, seria um Deus nos acuda para fazer o projeto. Então faz uma curva única, tá? Que não é igual, mas é equivalente. Por que, Igor, equivalente? É equivalente em área. Se você pegar essa área aqui, é igual a essa. Em que sentido? Na curva do incêndio padrão, você não tem a temperatura do incêndio real, mas você tem que uma temperatura elevada ocorre por muito tempo, o que também é prejudicial igual à estrutura. Tá bom? Então, por isso que o pessoal fez a curva do incêndio padrão, que é uma curva equivalente, que facilita os cálculos. Legal? É um modelo matemático simplificado, que ele correlaciona a elevação padronizada de uma temperatura dos gases a um determinado tempo. Não corresponde à realidade, mas é utilizado aí para projetos. Dá para fazer essa curva aqui. É só a gente fazer esse gráfico aqui com esse tempo sempre entrando em segundos. Tá? Como é que a gente pode fazer aqui? Fazer aqui para vocês agora. Ó, vou botar o tempo de 5 segundos. Cinco, 10, 15, até 7.200, que é 120 minutos. Aqui. Vamos lá. Log. Opa, calma aí. 345 vezes log 10. 8 vezes. Aqui eu divido por 60, para ser. Aqui tem que entrar em minutos, na verdade. Dá para dar uma ampliada aí, mestre? Tá. Log. Não, 385 vezes log. 8 vezes esse valor aqui dividido por 60. Mais. Acho que faltou o log de 10, né? Mais 20. Obrigado. Aí, vamos para o gráfico. X é o tempo, Y a temperatura. Tá aí minha curva temperatura-tempo pela norma brasileira, né? Isso aqui tá nas normas brasileiras, na NBR 14323, que é a de aço em situação de incêndio. Tá legal? Tá aqui, ó. Nossa curva de incêndio padrão. Tá? Feita aí no Excel, rapidamente. Tá bom?
Isso aqui é muito útil para o dimensionamento, né, de estrutura. A gente sabe que, por exemplo, pelo incêndio padrão, em 120 segundos, que daria 2 minutos, né, eu teria uma temperatura de 493 graus Celsius. Tá bom? Isso aqui, obviamente, não quer dizer que o elemento tenha essa temperatura. Significa que o incêndio ele chegou a essa temperatura. Ok? Mas a gente, quando faz as contas pela norma, faz pelo padrão ou pelo real? Não, a gente faz pelo incêndio padrão. Porque é o seguinte, a gente vai ver na aula que vem que para a gente calcular a temperatura do aço, a temperatura do elemento de aço, a gente precisa do aquecimento pelo incêndio padrão. Tá? Não fazemos projeto pelo incêndio real, porque pelo incêndio real depende do incêndio grau de ventilação. O que, para determinar isso para cada compartimento, é quase impossível para você fazer um projeto organizado, né? Tá bom? Ok. Obrigado. Professor, você pode repetir a norma? É 14.323. É a norma de aço. Eu vou falar na aula que vem. Tá. Beleza. Obrigado. Temperatura na estrutura. Então, a temperatura na superfície dos elementos estruturais é menor do que a do incêndio. E depende da robustez da estrutura e da condutividade térmica do material, é claro, né? Logo, a temperatura na superfície do elemento concreto é muito menor que nas estruturas de aço, em vista da temperatura de aço ser muito mais esbelta, né? Você tem menos área. Se você tem menos área, é mais fácil do calor ser conduzido, né? No caso dos elementos concretos, o mais relevante é a temperatura nas armaduras. Como elas ficam bem próximas à face do concreto, a temperatura ainda é alta e afeta a estabilidade do elemento como um todo, né? Um método simplificado de se verificar a vigolagem concreta é limitar a temperatura em 500 graus Celsius. É não deixar essa temperatura passar em 500 graus Celsius. No caso de elementos de aço isolados, sem contato com lajes ou paredes, a temperatura tem que se uniformizar rapidamente. No entanto, se houver esse contato, haverá transferência por condução de calor do aço para o elemento mais robusto. Quanto menor a temperatura média, maior a resistência do fogo das estruturas de aço. Por isso, geralmente se aplicam materiais de revestimento contra o fogo em aço, né? Que a gente diminui a temperatura média, né, nos elementos. Tá? Então, enquanto nas vigas e lajes concretas a resistência ao fogo depende da temperatura da armadura, nos elementos de aço depende da temperatura média. A temperatura média no elemento de aço deve ser limitada à temperatura que causa colapso do elemento estrutural, conhecido como temperatura crítica. Tá? Como eu falei para vocês, próximo de 550. IT8 é a Instrução Técnica 8 do Bombeiro, tá? De São Paulo, que trata sobre estruturas. Parte de estruturas, né? Incêndio de estruturas. Beleza. Se a temperatura média for maior que a temperatura crítica, haverá necessidade de se revestir o aço com material que retarde seu aquecimento. Portanto, a espessura desse revestimento deverá garantir que a temperatura média não ultrapasse a temperatura crítica. É propriedade de um elemento construtivo resistir à ação do fogo, mantendo sua segurança estrutural, seu isolamento e sua estanquidade. É a definição de resistência ao fogo das estruturas. A resistência ao fogo é medida pelo tempo que o elemento suporta a ação de elevação padronizada da temperatura. As estruturas devem ser calculadas de forma a possuir uma resistência ao fogo mínima. Essa resistência ao fogo mínima é denominada de tempo requerido de resistência ao fogo. Olha aí que legal. Finalmente, o TRRF apareceu aqui. Tá legal? É o tempo mínimo que as estruturas devem resistir. O TRRF são definidos em função do uso, ou seja, perigo de incêndio, e da altura, relacionada à consequência do incêndio, da edificação. Então, aqui nesse slide, a gente tem uma tabela de TRRF, é o tempo requerido de resistência ao fogo.
Então, para quem não conhecia esse termo, está oficialmente apresentado. Quanto menos chance de matar as pessoas, menos tempo requerido ao fogo você precisa ter. Diga, José. Mas, Igor, quando a gente calcula uma estrutura, onde que amarra que a gente tem que fazer isso? Onde que amarra? Do bombeiro. Os bombeiros, eles vão verificar o sprinter, vão verificar o extintor e água, hidrante, mas ele não pede isso no projeto. Negativo. Quando você coloca um projeto para aprovação, você tem que... Quem tá entrando com o requerimento ao bombeiro está escrevendo lá. Pode ver. Pergunta para quem faz a aprovação do bombeiro. Que o projeto estrutural é um incêndio. Tá? Tem que entrar um termo que o projeto estrutural resiste a um incêndio. Certo? Então, o bombeiro também verifica. Ele não vai verificar o projeto. Mas ele tem que ter o chamegão lá que o projeto estrutural resiste ao incêndio, quando você vai dar a entrada do bombeiro. Mas você já fez esse tipo de... Não, é o que eu estou te falando. Antes de eu estudar isso, eu meio que ignorava, né? Depois que eu passei a estudar incêndio, eu passei a não mais ignorar. Mas, assim, no meu setor onde eu trabalho, né, que eu trabalho num escritório multidisciplinar, sempre quem entra com o requerimento do incêndio, né, diz lá que a estrutura garante conforme a RT do projetista, que no caso sou eu, né? Tá? Então, o bombeiro não vai verificar o teu projeto, mas tem um chamegão lá. Se der merda, ó, tá aqui, ó, você disse para mim que ia aguentar o fogo. Porque em prefeitura eles não pedem nem os projetos estruturais, geralmente eles pedem só o arquitetônico, nem elétrica, nem estrutural, nem nada. Não, então, porque eles não conferem o projeto. De fato, não. Mas o que se entende que a responsabilidade é do engenheiro. Isso aí. Tem que dizer que o projeto é tipo uma autodeclaração. Você declara que o projeto estrutural resiste ao fogo? Sim, declara. Merda, assuma a consequência depois. Entendeu? Geralmente nunca procuram o engenheiro estrutural, né? Pois é. Sempre procura a causa do fogo. Agora, se resistir... Cara, só procura a gente quando tá dando merda. Aí procuram a gente. É complicado. Bom, gente, então aqui, ó. O TRRF, né? Vamos supor aí o que o Matheus tinha falado. Uma casa, né? Então, residencial grupo A, né? Beleza, grupo A. Sem subsolo. Qual é a altura dessa minha edificação? É uma casa geminada, então tem 2 andares, 6 metros, vai. Então tá aqui, ó. Altura menor ou igual a 6 metros, residencial, TRRF, 30 minutos. Ou seja, tua estrutura precisa aguentar só 30 minutos. Por quê? Porque é uma casa pequena, todo mundo consegue sair antes de 30 minutos, se tiver um incêndio. Agora, vamos supor que eu tenho um prédio comercial, tá? Um prédio comercial de 30 andares. 30 andares. Cada andar, 3 metros. Vamos botar aí, 90 metros. Comercial varejista. 90 metros está tá aqui, ó. Classe P6, entre 80 e 120. Comercial varejista, 150 minutos de TRRF, ou seja, um incêndio, desculpa. A estrutura precisa aguentar um incêndio de 150 minutos. Beleza? Basicamente é assim que a gente calcula o TRRF. Então, as estruturas elas devem ser dimensionadas na situação de incêndio para um tempo de resistência ao fogo igual ou maior ao TRRF. O TRRF, apesar de ser uma unidade de tempo, não é tempo real. É apenas um tempo estabelecido para ser utilizado com a curva de elevação da temperatura de um incêndio, padrão, que também não é a curva real. Então, é o estimado do estimado. O TRRF ele não foi um valor calculado, mas um valor estabelecido pela sociedade,
civil, sociedade científica, viram que aquele tempo ali, mais ou menos, é o suficiente, tá? Para evacuar esse tipo de coisa. Então, ninguém chegou e mediu aquele tempo. Aquilo ali é meio que acertado entre as autoridades. Tá bom? Agora, Igor, só um minuto. Você fez a analogia aí entre uma casa e um prédio de 90 andares. Tá, mas a gente não leva em consideração o tipo de material que é colocado naquele local, né? Não, então, leva também, tá? Leva também. É porque, assim, eu dei só um exemplo mais genérico possível, tá? O exemplo mais genérico possível. Mas leva em outras situações. Então, por exemplo, quando a gente vai calcular o método do tempo equivalente, a gente leva em consideração a ocupação, esse tipo de coisa, tá? Leva também. Mas, tipo assim, no geral, sem levar em consideração nada. Pegar aquele tempo e colocar lá. É o básico. É o base. Aí depois você acrescenta ou tira. Tá, ok. Bom? Professor, o senhor falou, por exemplo, no caso de estrutura de concreto, que ele já considera, mas ele considera para que tempo? Porque eu pelo menos já era o quê? A questão da resistência ao fogo, ou não? Não. Você vai fazer, por exemplo... Não, eu falei que o concreto é como se fosse um material isolante, né? Ah, sim, claro. Mas o que eu não entendi exatamente. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, no EBERIC lá eu estou lançando a estrutura, dimensionou, foi lá, acabei a parte que... Assim, eu não lembro de ter visto nenhuma opção que fala em relação ao incêndio. Tem. Ou a tempo. Tem? Deixa eu mostrar. Tem. É mesmo? Tem. Vou te mostrar aqui. Deixa eu estar abrindo o EBERIC. No SciCAD ele existe lá na hipótese à vista que existe a resistência a fogo, né? No CIP ele fala, no EBERIC, caraca, eu nunca vi. Deixa eu abrir o EBERIC. O EBERIC está abrindo aqui. Assim que ele abrir, eu compartilho. Aí você insere o tempo? Calma, rapaz. Vou mostrar aqui uma edificação que eu fiz um projeto. Gente, o que está aqui, só para vocês falarem, caraca, que fundação é essa? Não é fundação ainda não, tá, gente? Do projeto não, tá? É porque tem que lançar alguma coisa para ele rodar, tá bom? Essa casa que eu fiz esses dias aí, tá? O pessoal tá compartilhando. Aqui, ó. Você vai vir aqui em estrutura, tá? Incêndio. Projeto incêndio. Aí você vai vir, ó. Ou você determina o TRRF manualmente, ou você deixa o EBERIC definir automaticamente, ó. O EBERIC define automaticamente. Aí, claro, você tem que entrar aqui. Que é essa edificação que você está fazendo? É residencial, beleza. Deixa o EBERIC definir as alturas automaticamente. Permitir a redução TRF utilizando o método tempo equivalente, que é o que eu vou... Tá? Beleza. Ok. Vou processar. Vou tirar as flechas aqui para ir mais rápido. Na minha, eu estou com a versão alternativa aqui, o Cracudinho, professor. Na minha não tem, mas não. O 8 eu não sei se faz, não, cara. O 8 não tem, não. O 8 é muito antigo, não tenho certeza se faz, não. Nossa, eu marquei para dimensionar. Tudo bem. Eu vou mostrar para você que tem, sim. Não, legal. Aí você vem aqui, ó. Tem um prédiozinho com um fogaréu, ó. Abre a janela. Incêndio. Aí você pega aqui vigas. Primeiro pavimento. Tá passando, ó. Tudo passando. Há um incêndio, né? Cobertura.
tudo passando ao incêndio. Laje, tudo passando ao incêndio. Primeiro pavimento, tudo passando ao incêndio. Escada, passando ao incêndio. Pilar, tudo passando ao incêndio. Entendi. Legal, legal. Beleza? Beleza. Então, é o Derek faz, tá? Ó, mostrar apenas elementos com erro. Nenhum tá com erro. Então, é bem tranquilo fazer projeto no EBERIC, tá? De incêndio, né? Sim. Tá bom? Ah, ele pode ter, porque agora ele está trabalhando com estrutura metálica também, né? Mas ele não calcula o aço ao fogo ainda, só concreto. Ah, eita. Um de cada vez. Eu achei que fosse por conta disso. Não, mas... não. O incêndio já foi implementado já tem tempo em concreto. Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Falou? Bom, a altura para a situação de incêndio. A altura de edificação é a distância entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último pavimento. É o piso e não o teto. Tá legal? Porque eu já fechei o EBERIC, mas ele deu lá que a altura era 7 e pouco. Só que a minha edificação era maior que 7 e pouco. 3,5 cada pé direito. Né? Então ele pegou 7 e pouco, que ele pegou o piso da cobertura, que ainda tinha mais um pavimento para cima, que eu determinei lá como platimbano. Tá? Então, não é o teto, é o piso. Então, classificação das edificações quanto à altura. Né? Então, isso aqui é mais classificação do bombeiro. Né? O que é edificação terra, o que é edificação baixa, baixa, média, alta, medianamente alta e alta. Altura para a situação de incêndio, valor citado na tabela tem a seguinte ordem: até 6 metros, possibilidade de fácil equipamento portátil. 12 metros é mais questão de bombeiro mesmo, tá? Não vou ler isso aqui, não. Bom, eu vou, para a gente não parar, para a gente ir direto, né? Até para a gente não desaquecer, eu não vou fazer todos os exercícios que eu tenho aqui, tá? Eu vou fazer um de cada, depois eu vou deixar esse material disponível para vocês dar uma olhada, tá bom? Se a gente tivesse mais tempo, a gente fazia tudo, né? Agora à noite a gente está mais cansado, né? Vou só fazer um de cada e depois vocês fazem o restante. Bom, separação entre fachadas. Procedimento. A distância mínima entre fachadas de edifícios deve ser determinada por meio da equação abaixo. D. Distância mínima entre fachadas a fim de se considerar TRF independente. É a distância entre as fachadas, né? Para você poder estar considerando, essa edificação tem um TRF, essa tem outra. Elas são independentes. L. Largura ou altura da fachada da superfície radiante, a que for menor. Então, eu estou falando o seguinte, né? Aqui, vamos desenhar que eu sou desenhista, ó. Bonito. Tem aqui um pavimento com as janelinhas. O L é o menor valor entre essa largura aqui ou essa altura aqui. Tá legal? Caso não haja compartimentação vertical, L é toda a fachada de edificação. Então, se não tivesse laje aqui, né, seria toda a fachada. Se houver compartimentação vertical, o L refere-se à fachada somente do pavimento. Tá? Esse pedacinho aqui. O beta é uma distância adicional de segurança, que é igual a 1,5 metro nos municípios que possuem corpo de bombeiro com viaturas de combate a incêndio. 3 metros nos municípios que não possuem corpo de bombeiro. Alfa é um índice determinado que, rapidinho, né? O D, que é a distância mínima, é alfa, mais L, que eu já determinei, mais beta. O beta é 1,5 ou 3, aí vai depender. E o alfa é da tabela abaixo, né? Essa IT7 aqui é do Corpo de Bombeiro de São Paulo, mas a do Rio é igual, tá? Na determinação de alfa, se os valores relativos à porcentagem de aberturas ou relação largura-altura for intermediário
àqueles apresentados na tabela, deve ser adotado o valor imediatamente superior. Essa tabelinha aqui, ó, tá? Que vai depender da porcentagem de abertura e a relação entre largura e altura da fachada. Tá? No exercício a gente vai ver isso aqui melhor. E a porcentagem de abertura, né, depende também da severidade do incêndio. E a severidade depende da carga de incêndio. Tá legal? Então, que é dada em megajoules por metro quadrado. Se a carga de incêndio estiver entre 0 e 680, classe 1 de severidade. Entre 681 e 1460, classe 2. Acima de 1461, classe 3. A carga de incêndio, eu acho que eu não coloquei tabela aqui, mas isso também é dado nas instruções técnicas dos bombeiros, que diz o seguinte, por exemplo, você falou, Márcio, Michelin, pneus têm determinada carga de incêndio. Papel, uma determinada carga de incêndio. Então, o que a gente tem que fazer? Somar tudo isso, tá? Fazer um bolo doido, e ver qual é a carga de incêndio da nossa fachada, né? Que é a altura daí. E no caso, se tiver compartimentação vertical entre elas, é só aquele pavimento. Tá legal? Claro que tem alguns métodos simplificatórios, mas, no geral, existe até uma tabelinha, então, para quem faz projetos de incêndio, né, tem uma tabelinha para você ir somando a carga de incêndio para saber. Nesse pavimento aqui, por exemplo, aqui no meu quarto eu tenho umas caixas, né? Sabe que quarto que é escritório guarda bagulho também, então tem as caixas, um organizador, tem livro ali atrás, tem uma cama aqui, tem a mesa do meu computador. Então você pega tudo isso, soma, vai dar uma determinada carga de incêndio. Aí você pega, apesar de ter parede, né, entre esse quarto e o quarto do neném, que é do lado, eu tenho uma porta aqui na frente. Essa porta não é corta-fogo, então não está compartimentado. Basicamente, o meu apartamento todo não está compartimentado, porque tem portas, né? Não é porta corta-fogo. Então, o andar inteiro aqui, na verdade, não está compartimentado. Tá certo? Então, a gente calcularia toda a carga de incêndio do andar, né, para fazer esse cálculo. Tá bom? Bom, vamos calcular, já que a gente falou de separação de fachada, vamos lá no exercício de separação de fachada. Em uma edificação de escritórios que possui uma carga de incêndio de 700 megajoules, então já foi dada essa carga de incêndio, com superfície radiante de 50 metros de largura e 15 metros de altura, sem compartimentação. Então, é como se fosse um mega galpão, né? Mais ou menos isso. 50 metros de largura, 15 de altura, sem compartimentação nenhuma. Um percentual de abertura de 60%, então teriam as janelas aqui, que a área dessas janelas dividido pela área total da fachada daria 0,6. Né? A distância de separação será calculada abaixo. A edificação situa-se na cidade com um corpo de bombeiro. Vamos lá. Primeiro passo. A gente precisa determinar a relação largura-altura da edificação. X. A largura tem 50 metros. A altura, 15. Isso aqui dá 3,333. Vamos utilizar o índice 4. Por quê? Voltando aqui na tabela, né? Não tem 333, mas ele falou aqui, se forem intermediários aqueles apresentados na tabela, deve ser adotado o valor imediatamente superior, não inferior, tá? Então, não tem 3,33, eu vou por 4. Então, tá aqui. Na minha tabela, eu sei que vai vir algum número dessa coluna aqui. Beleza. Isso é para determinar o alfa, né? Lembrando, B, que é a distância entre as fachadas, é alfa vezes L vezes beta. Tá legal? Segundo passo, determinação do percentual de abertura. Ele já deu
que o meu percentual de abertura é 60%. Mas vamos supor que eu tivesse, sei lá, 10 janelas de... Vou botar um tamanho de janela aqui, sei lá, 5 por 1, 5 metros quadrados. 10 janelas de 5 metros quadrados. Isso aqui daria 50 metros quadrados, certo? A minha fachada, ela tem 50 vezes 15, o que dá 750 metros quadrados de fachada. De fachada e janela. Então, o meu percentual de abertura, 50 dividido por 750, 0,067. Isso aqui dá aproximadamente, né, 7% de abertura. Então, se esse galpão aqui tivesse 10 janelas de 5 metros quadrados, com essa fachada eu teria 7% de abertura, tá bom? É assim que a gente calcula o percentual de abertura. Ok? Vamos lá. Então, já foi dado no exercício percentual de abertura. Vamos determinar agora o grau de severidade do incêndio, né? Ele deu aqui que eu tenho uma carga de incêndio de 700 megajoules. Então, 700 megajoules está aqui dentro, a minha classe de severidade é 2. Então, a gente vem aqui, ó, na tabela. Se, essa é a tabela do alfa, tá, gente? Ó, a relação X é 4. O grau de severidade é 2, então tá aqui. E a porcentagem de abertura é 60%, o valor do meu alfa é 2,88. Tá legal? Ó, 4, severidade 2, 60%. Alfa, 2,88. Ah, já tinha uma tabelinha aqui. Tá bom? Então, de novo, ó. O X, 3,33, não tem 3,33, tem que ser o maior. 4. Classe de severidade, 2. E a porcentagem de abertura, 60%. Aqui, ó. 2,88. É o valor do meu alfa. O beta. Ah, aqui não é mais, né? É 2 vezes, aqui é mais. O beta. O beta se calcula pelo seguinte. Beta é uma distância adicional de segurança, que é 1,5 nos municípios que tem corpo de bombeiro e 3 metros nos municípios que não tem corpo de bombeiro. Como ele falou que o município tem corpo de bombeiro, então beta é 1,5. Beleza? Então, para a gente achar a distância, né? Alfa vezes L mais beta. Achamos o alfa, achamos o beta, e quem é o L? O L é o menor valor da fachada, ou altura, ou largura. Ele me deu que a fachada é 50 metros de largura, 15 metros de altura. Qual é o menor valor? 15 metros. Então, o meu L vai ser 15. Logo, a distância entre as duas fachadas é alfa, que eu encontrei 2,88, vezes 15, que é o menor valor da fachada, né? Mais o beta, que é 1,5, que é a distância de segurança. Logo, essa distância tem que ser de 44,7 metros. Ou seja, gente, eu só posso ter uma outra edificação na frente dela em 44,7 metros. E vou ir do lado. Aí você tem que calcular a fachada do lado. Tá legal? Então, imaginem aqui, ó, o meu galpão está aqui, meu celular. Essa aqui é a fachada que eu calculei. Então,
daqui para cá tem que ter 44 metros. E daqui para cá? Aí eu preciso calcular em relação a essa fachada daqui. Tá legal? Então, essa distância eu não fazia a mínima ideia que existia até eu estudar essa questão de incêndio. Né? Acredito também que muitos de vocês também não saibam disso. Né? E é interessante, precisa ser respeitado. Beleza? Professor, isso é dentro do mesmo terreno, né? Dentro do mesmo terreno. Dentro do mesmo terreno. O vizinho comprar do lado, ele faz. Vizinho comprar do lado, ele faz, aí tem que... O que tem que fazer, né? Ele tem que garantir que não tenha passagem de calor de um para o outro, né? Botar um muro, sei lá, dar o jeito dele. Entendi. Se respeitar essa distância. Beleza. Beleza? Claro que para prédio isso diminui um pouco, tá, gente? Porque eu exagerei, né? 44 metros também é uma mega fachada, né? A fachada de prédio vai ser bem menor, tá bom? Então, essa distância também, por consequência, vai ser menor também. Ok? Aqui eu fiz um exercício também. Não, esse é de TRRF. Agora, Igor, me perdoa, você falou assim, ele tem garantia de fachada. Agora, local que não tem fachada, você coloca os prédios colados, né? Limítrofe. Não, então, bota o prédio colado, mas tem que, essa separação precisa garantir que não passe, que tenha a compartimentação, né? Por mais que o prédio seja colado. A compartimentação tem que ser garantida sempre. Colher um prédio no outro, ok. Mas essa compartimentação tem que ser garantida. Não vai passar fogo de um prédio para o outro. Então, isso significa que o lado que ele está colado com outro prédio, no mínimo, ele tem que fazer um isolamento naquela parede. Isso, tem que fazer um isolamento, com certeza absoluta. Porra, bom saber disso. Obrigado, mestre. Isso é importante. Bom, para a gente encerrar, vamos ver o método do tempo equivalente. Vamos primeiro calcular o TRRF pura e simplesmente pela tabela, por tabela. Dimensionar o TRRF dos elementos estruturais de um edifício residencial em São Paulo. O edifício possui 6 pavimentos com área igual a 400 metros quadrados e pé direito 3 metros. A cobertura é constituída por lajes, telhas, sem função de piso. Então, a altura do edifício os pavimentos úteis, né? São 5, porque são 6, mas tem cobertura. Lembra que eu falei? É do chão até o piso, descontando a cobertura. 5 vezes 3, altura 15. É um edifício residencial. Eu vou na tabela, edifício residencial, 15 metros, tá aqui, classe P3, né? Entre 12 e 23 metros. Então, o TRRF, 60. Simples assim. Ou seja, a tua edificação precisa aguentar 60 minutos de incêndio. Professor, desculpa. Não, pode falar. Contudo, esse tempo pode ser diminuído pelo método do tempo equivalente. Tá? Isso aqui é uma tabela pura e simples para você fazer. Vai estar mais seguro, só que quanto mais seguro o incêndio, mais caro vai estar, né? Márcio, o que você falar? Oi, desculpa. Fala aí, Márcio. Foi mal. Não, beleza. O senhor falou, no caso, são 6 pavimentos, o último é a cobertura, o sexto é a cobertura, mas a altura é até o piso. Piso, antes da cobertura. Beleza. Um pavimento técnico acima não conta, então? Conta. Ou conta? Conta. Se tiver pavimento técnico, conta. Entendi. Porque geralmente você tem um reservatório superior, tem um barulhete. Não, aí se for só isso, não conta. Se for exclusivamente técnico, aí isso, não vai ter utilização, né? Não vai ter isso, ninguém não lá. tem utilização, então... não conta. Exatamente. Beleza. O método do tempo equivalente para redução do TRRF. Você vê que foi simples assim, 60 minutos, ok. Mas será que isso não vai ficar superdimensionado? Não sei, vamos ver. A norma, né, e os bombeiros permitem que você utilize o método do tempo equivalente, que você pode descontar um determinado tempo. Tá? Esse tempo equivalente, em minutos, ele é dado por 0,07, quer dizer, vezes QFI
Quem é que é FI? É o valor da carga de incêndio, vezes γN, que é o produto desses 3 fatores adimensionais, vezes γS, que é o produto desses 2 fatores adimensionais, vezes o W, que é um outro fator adimensional, que é esse fator aqui. Vamos lá. O γN, esses fatores γN1, γN2, γN3, relaciona se existe chuveiro automático, brigada de incêndio e detecção automática. O γS1 e o γS2 são esses valores aqui, ó. γS1 é essa expressão aqui, onde a F é a área do piso do compartimento analisado e H é a altura do piso habitável mais alto do edifício. E o γS2 depende do risco de ativação do incêndio. E o W é esse fator aqui, onde o H é a altura do compartimento, o AV é a área de ventilação, que a gente já calculou, né, para a distância entre as edificações, e o AF é a área do piso do compartimento analisado. Isso aqui precisa ser maior que 0,5. Determinando-se o tempo equivalente, aí temos que fazer uma análise. Se o TE, então, por exemplo, achei o TE, vamos ver aqui, depois eu faço um exemplo. Se TE for menor do que o TRRF menos 30, limitado inferiormente a 15 minutos, a gente pode fazer essa expressão aqui, diminuir 30 minutos do TRRF. O TE é limitado a 15 minutos. Por exemplo, a diminuição limitada a 15 minutos. TRRF 120. Não ficou muito legal essa minha explicação, não. Achei que o TE é 50 minutos. Se o TE é menor do que o TRRF menos 30, então TE 50 menos 120 menos 30, 50 é menor do que 90, então eu posso considerar a minha redução de TRRF de 30 minutos. Então, meu TRF de 120 passa a ter 90. Esse 15 minutos limitado inferiormente é o seguinte, se o TE for menor do que 15 minutos, a gente não diminui o tempo equivalente. Não diminuímos o TRRF. É isso. Se o tempo equivalente que eu achei na fórmula... Opa! Como é que grudou aqui? Beleza. Se o tempo equivalente estiver entre o TRRF encontrado e menos 30 e o TRRF, o valor do TRRF pode ser substituído pelo TE. Por exemplo, se eu achei o TRRF 120 e o tempo equivalente 95, então 120 menos 30, 90, é menor do que o TE, que é 95, que é menor do que o 120. Se isso aqui acontecer, o meu TRRF é esse valor aqui. Então, são essas duas situações que eu posso diminuir o valor do TRRF. Quando ele é menor do que o TRRF menos 30, aí eu utilizo essa fórmula, TRRF menos 30. Se ele estiver entre TRRF menos 30 e TRRF, eu posso substituir o valor do TRRF pelo TE. Tá? Para que serve isso, Igor? Para você diminuir o tempo do TRRF. Diminuindo o tempo do TRRF, você deixa as suas estruturas mais econômicas, porque você não precisa com que aquele elemento de aço, aquele elemento de concreto, aguente tanto tempo de incêndio assim. Tá legal? Por que existe esse método? Porque o TRRF, ele é uma tabela assim, muito... Peguei e tá aqui, né? Muito simples, né? Pode ser que isso aqui esteja superdimensionado. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui do tempo equivalente. Dimensionar o TRF dos elementos estruturais do edifício residencial em São Paulo. O mesmo que a gente já viu, né? Só que aqui ele diz que existe chuveiro automático, brigada contra incêndio e detecção automática.
No exercício anterior, a gente já viu que o TRF para essa edificação é 60 minutos, certo? A gente quer ver se a gente pode diminuir esses 60 minutos. Vamos fazer o tempo equivalente, que é essa fórmula aqui. Primeiro, calcular o QFI. O QFI é a carga de incêndio, tá? Aqui é uma tabelinha. Isso aqui está na IT 8 do Corpo de Bombeiro de São Paulo, tá? É IT 8 ou IT 7. Uma das duas. O que significa isso, T8 e T7? É instrução técnica. Ah, tá. Bombeiros. O T8 é de São Paulo, o T7 é de... Não. É, instrução técnica 7, instrução técnica... Não existe NBR 8.600, NBR 6118. É isso, entendeu? Ok. Técnica 8, instrução técnica 7, são instruções técnicas diferentes. Cada instrução técnica dessa fala sobre uma coisa. Uma fala sobre carga de incêndio, outra fala sobre TRF, outra fala sobre segurança das estruturas, tá certo? Cada uma fala de um assunto diferente. Todas relacionadas ao incêndio, claro. Bom, aí aqui, ó, o nosso projeto aqui é um edifício residencial em São Paulo. Então tá aqui, residencial, alojamento, apartamento, tal, 300 é a carga de incêndio. Carga de incêndio dada em megajoule. Então achamos o QFI. QFI é igual a 300 megajoule por metro quadrado. Agora eu preciso calcular o gama N. Tá, o gama N é gama 1 vezes gama 2 vezes gama 3. Está aqui, ó. Existem chuveiros automáticos? Existe. Então, 0,6. Existe brigada de incêndio? Existe. Então, 0,9. Existe detecção automática? Existe. 0,9. E se não existisse, Igor? Aí seria tudo igual a 1. Tá legal? Então, no exercício diz que existe tudo isso. Então, gama 1 vezes gama 2 vezes gama 3 dá 0,486. Vamos calcular agora o gama S. Gama S é gama S1 vezes o gama S2. O gama S1 é igual a 1 mais a área do compartimento vezes a altura do piso mais alto da edificação, habitável, né? Então, exclui-se a cobertura, né? Como eu expliquei para vocês. Então, o H é 15 metros. A área do piso é 400 metros quadrados, ele já deu aqui no exercício, né? Ó, área de 400 metros quadrados. Tá? Então, eu pego aqui, ó, 1 mais 400 vezes 15 mais 3 dividido por 10 elevado a 5. Isso aqui dá 1,072. Ok? E o gama S2 depende do risco de incêndio. No nosso caso, ó, biblioteca, cinema, correio, consultório, escritório, farmácia. Hotel, livraria, ele falou que é residencial, né? Cadê? Não tem? Ah, residência, tá aqui, ó. Residência. Residência, então, o valor de gama S2, 1. Então, gama S é gama S2 vezes gama S1 vezes gama S2. 1072, aqui tá errado, tá, gente? Não é 1024, não. 1072 vezes 1. 1072. Perdão, gente. 1,072, tá? E o W, por fim, né? É essa expressão aqui. Então, 6 dividido por H, que é a altura do compartimento, de um compartimento, 3 metros. AV é a área de abertura, que ele disse aqui que é 100 metros quadrados, a área de ventilação, né? 100 metros quadrados. E a área do piso, né? 400 metros quadrados. Fazendo essa conta aqui, W deu 0,81. Então, multiplicando todos os valores que eu encontrei, o TE deu 8,86. Nesse caso, 8,86 vai ser menor ou igual ao TRRF menos 30, né? Porque eu encontrei TRRF 60, né? Então, 60 menos 30 vai ser 30. 8,86 é menor do que 30. Não dá para jogar nessa expressão aqui. Dá para jogar nessa expressão aqui, né? Porque 8
8 não é menor do que... Beleza, é menor do que 60, mas ele não é maior do que 60 menos 30, que dá 30. Então, não posso utilizar essa expressão, tem que usar primeiro. Então, 8,86 TRRF 60 menos 30. Então, o TRRF pelo método do tempo equivalente é 30 minutos. Beleza? Se isso for menor do que isso, eu posso utilizar isso aqui como TRRF. Ou seja, qual foi o objetivo disso, Igor? Foi fazer com que diminuísse, tá, o valor do TRRF e, por consequência, eu ficasse, né, com um valor de TRF mais baixo e reduzisse o valor da estrutura. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Acho que eu acelerei um pouco mais, mas porque a gente teve menos tempo hoje mesmo, começamos um pouco mais tarde, né? Mas eu acho que deu para passar pelo menos essa parte introdutória. É claro que a primeira vez que vocês estão vendo isso é igual a primeira vez que a gente vê a matéria na graduação, né? A gente fica, caceta, que negócio é esse? Então, vale a pena vocês pegarem, eu vou deixar esse material. Eu vou botar no grupo, que fica mais fácil, tá? Porque tem, por exemplo, o Kleber e o Jocélio têm acesso ao Classroom de tópicos avançados. Matheus e Márcio de... Aí eu vou colocar essa aula no YouTube, né? Fica mais fácil. E vou colocar também o material lá no grupo para vocês, tá bom? Então, a aula vocês assistem no YouTube depois, quem quiser assistir. E o material pega lá no grupo que eu vou deixar, tá bom? Então, por hoje a gente encerra. Foi bem importante a gente ter visto essa parte inicial para a gente entender conceitos de incêndio. A gente precisa disso para começar a dimensionar a estrutura, né? Na quinta-feira que vem, né, já está marcado, quem não estava aí a gente já marcou, dia 11, né, quinta-feira que vem, a gente vai dimensionar estruturas de aço em situação de incêndio, tá? Claro que o meu material está muito mastigado, mas a gente vai calcular uma peça tracionada em incêndio, pilar em incêndio e viga em incêndio metálica, tá? De forma que vocês possam planilhar isso depois e aí peguem por espaço amostral. Por exemplo, vou fazer um projeto de aço, pego uma viga, qual é a viga mais carregada? Essa aqui. Vou calcular essa. Vou pegar um pilar, pego o pilar mais carregado, vou calcular esse. E aí faço por espaço amostral, tá legal? Vai ser bem interessante a próxima aula, mais um assunto aí para vocês. Tá bom? Mestre, quando você... a última pergunta, desculpa te cortar. Quando a gente vai dimensionar, assim, você falou, pega um pilar ou a viga mais carregada, a gente pega os pontos mais carregados e a gente dimensiona ela... Não, você vai pegar o maior esforço. Quando eu falo de mais carregado, você vai selecionar a viga que tem o maior momento fletor, o pilar que tem o maior momento fletor junto com o maior esforço normal. Certo. Não o ponto de carregamento, mas sim o que tem o maior esforço. Aí a gente... Pode falar. Dimensiona ela com a espessura, ou com tinta. Não, como é que assim... Tá, o que você vai fazer? Você dimensionou a temperatura ambiente, certo? Beleza. Certo. Não, incêndio. Ok. Vou pegar o TRRF da minha estrutura. Quanto que é o TRRF? Sei lá, 60 minutos. Então, o teu elemento de aço tem que aguentar pelo menos 60 minutos. Então, você vai fazer o caminho inverso. O elemento sem proteção aguenta 60 minutos? Se ele não aguenta 60 minutos, aí você vai dimensionar o material de proteção. Ok. Para ele aguentar esse tempo. Entendeu? Entendi. É isso que a gente vai... esse é o trabalho da aula que vem que a gente vai fazer. Ok, mestre. Obrigado, hein? Hoje a gente aprendeu a determinar curva de incêndio, TRRF e os conceitos básicos de incêndio. Aí na aula que vem a gente vai pegar esses conceitos básicos e vamos levar para o dimensionamento de estrutura de aço. Ok, ótimo. Beleza? Muito proveitoso isso. Obrigado, mestre. Beleza, gente? Então, deixa eu encerrar a gravação aqui.